Boa tarde, meu nome é Felipe Nami, eu sou responsável por um grupo segurador, um jurídico de um grupo segurador, sou especialista em direito do mercado financeiro, em seguros, consumidor, governança, na verdade pela experiência toda que eu tive. Sou diretor de uma academia de seguro e eu acredito muito na criatividade, na solução jurídica para os negócios, que acho que é onde a gente aporta um grande valor como advogados, como área de back-office para o negócio. Aqui, eu não tenho grandes slides, eu queria falar muito sobre algumas vertentes que eu trouxe na apresentação, focando para visualização, formato e conteúdo. Eu explico um pouco mais o que é isso. Quando a gente fala em visualização, a ideia é como eu consigo aportar, como um jurídico que dá suporte ao negócio, na visualização de um contrato, de um manual, de umas condições gerais, de uma publicidade. É utilizar um pouco de alguns conceitos que sejam mais lúdicos, de uma letra que não seja um Times New Roman, de uma imagem que tenha nos materiais de publicidade, nos documentos contratuais que fazem vinculação entre as partes. A gente pode colocar um storytelling para poder explicar um pouco. Tudo isso são coisas que são admitidas em direito como forma de prova das condições dos deveres e obrigações. Tem um negocinho que a gente chama em direito que é todo meio de prova é admitido. Se eu tenho como caracterizar e comprovar a autenticidade dessas informações, se eu tenho como comprovar a fidedignidade daqueles dados, tudo certo. Então, por que não a gente ser um pouco mais lúdico e criativo? Por que a gente ser tão advoguês ou usar tanto do juridiquês para essas condições? A gente pode ser mais aberto a isso. E eu acredito nisso muito como valor. Quando a gente fala aqui em formato, um formato tanto desses documentos, como da propaganda, como dos manuais que a gente tenha, para deixar também um pouco mais lúdico, mas além do lúdico que está na parte de visualização, como eu estruturo isso de uma forma que eu deixo mais organizado? De forma que eu consiga enxergar o que eu quero ver naquele documento, o que eu quero ver naquela propaganda, o que eu quero ver naquela transação. Como eu consigo olhar para aquele monte de letrinhas que existe num manual, num documento, num contrato, e tentar enxergar aqui. Eu quero entender qual o serviço que eu estou contratando. Eu quero entender o que eu tenho direito. Eu quero entender o que o cara vai me prestar. Eu quero entender qual é o prazo que eu tenho para aquela determinação. Eu preciso ter uma linguagem clara para isso. Não só em termos de formato, de visualização, para transparecer de uma maneira muito lúdica, mas a forma como eu vou ler aquilo. Como eu divido esses capítulos em blocos, que eu deixe claro aonde está a informação para aquilo que eu quero consultar. Isso é muito importante no meio jurídico, além de uma linguagem clara. Para que eu vou falar tanto numa formalidade que não vai alcançar o leitor comum? E o leitor comum não é advogado. O advogado não tem essa... E não é porque sejam melhores ou os piores, porque eles são complicados. Para que a gente anda tanta formalidade, para falar de algumas condições, de algumas obrigações? Então esse é um pouco o ponto. Dá para a gente ser síntese, dá para a gente ser direto, numa linguagem clara, para o cidadão comum, mediano que a gente fala, sem explorar tanto a questão formal dos grandes contratos e tudo mais. Isso serve para grandes operações. Tem exemplos aqui de operações que eu já participei, que mesmo num contrato que a gente faz entre grandes partes relacionadas, a gente pode usar uma linguagem mais clara, porque o gestor daquele contrato, no fundo, é o cara que é do negócio. Esse cara que é do negócio que vai gerar informação, ele precisa entender o que ele está lendo. Ele não tem que mandar para o advogado do jurídico dele interno ou externo traduzir qual é aquela informação que está constando lá. A informação tem que estar clara. A gente tem que dar essa visibilidade para esse cara que está gerindo. Além do cliente consumidor final, quando a gente fala numa propaganda, numa peça publicitária. Lembrando que tudo isso vincula, no mundo jurídico, a um direito e obrigação. Do que uma companhia oferece, do que aquele cara está se obrigando. E isso, quando a gente leva para a questão de alguns direitos principiológicos do direito consumidor, isso é muito discutido. Se eu não tenho clareza desta linguagem, e se essa linguagem não é clara para o consumidor, não vale. Então, para que eu vou querer dificultar a minha vida se eu não tenho segurança de que aquela condição que eu estou colocando está legítima? E se não vai vincular aquela contratação que eu faço? Então, por que a gente não ser um pouco mais fácil na disposição dessas informações de forma que seja bem entendido? Ninguém aqui quer enganar ninguém. E se tiver muito complicado, desconfiem, porque talvez tenha aí uma possibilidade de querer levar, dar um bypass aqui, para as pessoas não entenderem e aproveitar dessa ignorância, entre aspas, para você poder valer uma condição que você não queira contratar. E quando você fala em consumidor, fiquem tranquilos, porque o consumidor é protegido. Então a gente não pode entender que quanto mais difícil eu falar, é a forma mais correta de eu traduzir um documento. Pelo contrário, a gente tem que ser mais simplista, a gente tem que ser mais claro. E aí, quando eu vou para o formato de conteúdo, que acho que é o grande foco aqui da discussão que a gente tenha, o conteúdo existe uma outra coisinha em direito, que eu não queria falar muito sobre direito, porque é um saco falar sobre isso,
Mas o que eu queria tocar nesse assunto é, no direito, a gente tem uma parte que fala no Código Civil dos contratos nominados e nominados. Só vou fazer essa contextualização para explicar para vocês um pouco o que eu quero dizer com isso. Os contratos nominados é aquele que determina uma forma prevista em lei. Vou dar um exemplo aqui. Se eu fizer uma compra e venda de um imóvel, eu preciso ter uma formalidade específica, um tipo de contrato específico, registrar em cartório para dar proteção perante terceiros, beleza? Isso é o que todo mundo mais ou menos tem na cabeça. O resto todo do mundo, que é o inominado, cabe um mundo dentro disso. E se eu estou fazendo, eu vi que tem bastante agenda aqui que falou sobre moda circular, sobre inovação. Por que eu não posso trazer um contrato com uma fala clara e simples, que eu estou trazendo uma compra e venda de roupas usadas para a circulação da economia para ter um atrativo disso? Por que eu preciso inventar que é um compra e venda de objetos, de utensílios, sei lá, do que seja? Vamos ser mais claro, mais direto. Se é aquilo que eu quero dizer, escrevamos isso. Não precisa ter que reinventar ou formalizar alguma coisa que não está de acordo com a negociação que se queira. E uma coisa que eu comento muito com a minha equipe, quando a gente trabalha sobre isso, especialmente quando a gente é um jurídico interno de companhia, é: alguém te pediu para fazer uma coisa, desconsidera. Chega para o sujeitinho e fala assim: me explica o que você quer negociar. E você apresenta uma solução. Porque o cara não sabe, muitas vezes, o que ele quer, de fato, o que ele precisa, do ponto de vista de formalidade de uma documentação ou de uma negociação. Ou até quando ele vai te apresentar uma propaganda que vincula muito também, para efeito de oferecimento do serviço, para aquele que está escutando. Então, antes de tudo, antes de considerar quais são os vieses que ele traz, entende o negócio, o que o cara quer negociar. E aí aqui, eu queria trazer alguns exemplos do que já tive de prática para elucidar um pouco o que eu quero dizer com relação a essa questão do conteúdo. Em 1900 bolinha, alguns bons anos atrás, que antes de trabalhar em seguro eu já trabalhei em internet e jornal, e aí não vou comentar os nomes, mas enfim, era um provedor de internet que era nova no mercado, foi nos meados de 1990 bolinhas, que estava a internet começando a bombar no Brasil, e como veio a criatividade no uso de uma ação judicial, por exemplo. Eu discuti agora há pouco com uma colega de trabalho que está aqui, algumas formas que você usa a criatividade até para a questão do contencioso, que é a ação judicial. A gente começou a fazer defesa de uns processos e eu vi que a gente perdia todos. Por quê? Porque, no fundo, não adiantava discutir os direitos e obrigações do ponto de vista legal. O juiz não entendia nem o que estava se contratando. Ele não entendia o que era o uso de um e-mail, de uma contratação de e-mail para prover um serviço, que era um provedor de internet. O que eu fiz? Chamei a área, falei: como é a experiência do cliente? Me explica como que o cara contrata do começo ao fim. O cara foi me explicando. Eu peguei e comecei a tirar print de todas as telas de contratação, porque era um mundo virtual, naquela época já era. Comecei a pintar todas as telas e comecei a utilizar na defesa. Tem uma coisinha, para quem é advogado ou conhece mais ou menos, que fala assim: dos fatos e dos direitos. Os direitos ficou duas linhas para dizer: por causa disso, eu tenho direito a cobrar. Os fatos, eu coloquei todas as telas de navegação, de experiência do cliente, porque eu precisei explicar para o juiz como funcionava a atividade, para ele se convencer do que a gente estava discutindo para tomar uma decisão. A gente reverteu substancialmente as decisões. Por quê? Porque ele começou a entender o que era o serviço que a gente estava contratando. E aí, o que eu quero dizer com isso? A criatividade entra aqui também, nessa questão do conteúdo. Porque se eu trago isso até para uma peça processual, o juiz também é um cliente para esse propósito. Se ele não conhece o que eu estou discutindo e eu estou levando uma discussão para ele, e ele vai decidir sobre a demanda que está tendo em juízo, eu tenho que explicar um pouco melhor. Isso vale para o seguro também. Apesar do seguro hoje, que é onde eu trabalho, já ser mais conhecido, tem muito desconhecimento dos juízes para isso. Se eu estou tratando de um seguro que é diferenciado, como um seguro garantia, que tem alguns viés específicos, e não vale aqui eu falar o que é o seguro garantia para não ficar boring para ninguém, mas se eu vou discutir sobre isso, não há uma demanda comum de conhecimento do juiz, eu tenho que explicar para ele. Trago o desenho de como é o seguro garantia, trago de como se funciona a contratação, qual é a proteção, que ele precisa primeiro entender para depois julgar. E a mesma coisa serve para o consumidor, por um parceiro de negócio. Vou trazer um outro exemplo aqui. Quando eu comecei no mercado de seguros, em 1900 bolinha, alguma coisa depois da bolinha, que foi depois da internet, teve uma grande operação que aconteceu na companhia, que a companhia, uma seguradora que eu trabalhei, queria fazer uma inovação em alguns canais de distribuições, que hoje é comum, é o que vocês conhecem dos grandes varejistas já, que distribuem seguros, em Casas Bahia, em Havan, esses grandes varejistas. E naquele momento, lá atrás, a empresa queria explorar esse canal porque era uma novidade e me mandou um contrato feito daquela forma. Eu sempre fui um pouco metido com relação a isso. Eu fiz um monte de crítica e questionei um monte de questões da operação e o assunto subiu para o presidente e eu não sabia que ele estava envolvido. O presidente mandou me chamar. Eu era um advogado pleno, sei lá eu. Obviamente conhece o presidente, quem não conhece o presidente, mas ele não tinha noção de quem eu era, obviamente.
E ele mandou me chamar para discutir sobre o que eu estava questionando no contrato. Já tinha ido todo mundo embora, meu chefe já tinha ido embora, fiquei eu lá. O diretor comercial chegou e falou: Felipe, o chefe está chamando. Eu falei: então a gente vai amanhã. Ele virou para mim: você tem certeza que eu quero que eu fale isso para o presidente? Eu falei: não, estou indo agora. Fomos lá, obviamente. Fui tentar entender com ele, tentar explicar o ponto de vista que eu queria colocar do assunto. Ele começou a questionar um monte de coisa, eu comecei a responder um monte de coisa, porque, né? Se está me perguntando, eu respondo. Se eu sei, eu vou. Não tenta achar que você vai me dominar porque você é o presidente, não vai. Se tem uma coisa que eu sou, é metido para isso. E fui lá, foco. Ele começou a entender o meu ponto de vista, ele dispensou o diretor comercial, dispensou o corretor de seguro, isso já era umas 8h30 da noite. Eu falei: Felipe, agora senta aqui que eu estou vendo pela primeira vez um advogado que entende o negócio. É isso. O valor do negócio está aí. A gente tem que dar valor, como jurídico, como área de apoio, para entender o negócio. E aí eu fui entender o negócio e falei: vamos lá. Aqui tem dois caminhos. Você tem uma possibilidade de se dar muito bem, ou uma possibilidade de se dar muito mal. Vamos pelo mais fácil. Se der muito mal, você vai perder dinheiro, porque queria ter um investimento naquele canal para desenvolver sistema, etc e tal. Era uma novidade na época. Estou falando isso há 20 anos atrás. Se der mal, você gastou dinheiro, ninguém vai querer olhar para você. Se você se der bem, esse canal vai valer muito dinheiro. E se você se der bem e não tiver proteção, qualquer seguradora maior do que a gente, na época a companhia era muito pequena, hoje ela é um dos players do mercado, porque cresceu com base nisso, mas qualquer um vai conseguir roubar essa conta de você. Então como que a gente pode blindar? Porque a gente não vincula esse investimento a uma proteção, a um prazo determinado, a uma possibilidade de ter uma preferência na renovação de um contrato, a questão de multa alta, se ele quiser sair antes disso, porque eu blindo todas as possibilidades. O presidente chegou para mim e falou assim: e por que eu falei isso? Voltando um passo atrás. Eu comentei isso porque ele falou: Felipe, você acha mesmo que um canal como esse falou o nome, que eu não vou comentar aqui, mas falou o nome, você acha mesmo que tem algum risco de dar errado? Eu falei: mais um motivo para você proteger as condições de um contrato. Porque se vai dar certo, como você acredita, e que realmente deu, hoje é uma grande... é um grande sucesso de mercado, qualquer um vai te roubar. E é por isso que eu fiz as recomendações do que eu fiz. E no final das contas, a gente ficou conversando até 1h da manhã. Imagina a minha cara, e aí refutando ele. E ainda tive a infeliz colocação de falar para ele: desculpa, mas esse contrato estava uma... Quem fez o contrato? Eu mantive mais 20 anos na empresa, então acho que deu certo. Eu acho que eu não acabei sendo ruim. Graças a Deus. Eu não tinha filho nessa época, mas tinha muita conta para pagar, então deu tudo certo. No final do dia seguinte, ao meio-dia, quando eu estava almoçando, tomando café, as pessoas passavam no corredor e falavam assim: então quer dizer que você falou mal do presidente? Eu não sei como as informações vazam, mas elas vazam para o bem ou para o mal. Então quando eu falo assim no conteúdo e na parte da criatividade para o conteúdo, é muito isso. É como você escuta o negócio e tenta trazer uma solução jurídica para aquela necessidade. As pessoas não sabem o que elas têm que proteger no negócio jurídico. É você, como um advogado, que vai ter que entender do negócio e trazer para a tua realidade, para a melhor solução jurídica, aquela proteção. Por quê? Porque as pessoas não são formadas nisso. Vai de nós, como advogados, entender um pouco mais daquele universo para poder navegar e dar a diretriz adequada. Eu me perdi no horário, mas vou dar mais um exemplo rapidinho antes do último ponto aqui. Eu não sei como que eu estou aí nas falas, mas vamos em frente. Teve uma outra situação que a mesma seguradora queria negociar um seguro que envolvesse a garantia de você contratar um seguro funeral, que envolvia despesas de funeral, etc e tal. Para quem não conhece, essa aqui geralmente é o viés, mas queria fazer algo diferenciado, inovador e oferecer também um jazigo. Aí veio aquela típica colocação do tipo: doutor, faz um negócio para a gente liberar, porque a negociação está excelente, eu já fechei com o cemitério, está tudo bem. Eu falei: tá bom, volta um passo atrás. O que o Filipinho falou para as áreas? Me explica a operação. Doutor, está tudo certo. Não. Explica a operação. Explicar a operação. A gente quer fazer isso para ter um viés novo, de um produto diferenciado, inovador, oferecer. Eu falei: beleza, você vai vender para o Brasil inteiro? Vou vender para o Brasil inteiro. O cara de Pernambuco vai querer ser enterrado em São Paulo? É, doutor, é complicado. Eu falei: então vamos começar a já ter uma discussão para diferenciar. Como a gente pode agregar essa inovação, mas dar uma alternativa para o nosso cliente, que se ele tiver em Pernambuco, em Salvador, não quiser ser enterrado em Itaquera, ele pode escolher uma outra possibilidade. Então vamos transformar em: você tem um benefício, ou dois. A entrega do jazigo, que eu te garanto nesse cemitério, eu posso também te fazer um pagamento correspondente se você quiser comprar em outro lugar. A diferença é que o cara que tem o jazigo garantido, morreu, ele tem onde enterrar. O cara que vai ter um reembolso, eventualmente ele vai ter que procurar, negociar,
pagar para depois utilizar um dinheiro que a seguradora pode dispor, mas é uma possibilidade. Primeira frente de discussão, alinhamos, alinhamos. Ajustamos o produto por causa da provocação? Ajustamos. Segundo ponto, eu quero ter garantia que esse cara, cemitério, vai me entregar aquele jazigo. Me explica um pouco como funciona. Fiz reunião com o pessoal do cemitério, me explicaram que para você ter uma aprovação, você tem que ter uma planta, dispondo quais são todos os jazigos. É como se fosse um prédio de jazigos. É simples assim, você tem a identificação de cada lote, de cada jazigo dentro da planta. Falei, bom, se isso é verdade, e eu estou vendendo um seguro que o cara pode utilizar daqui a 20 anos, 30, 40, 50 ou amanhã, se o cara morrer, eu tenho que ter garantia de uma perpetuidade dessa obrigação. Eu não posso simplesmente ter um contrato particular. Aí é uma questão de análise de risco. Por algumas coisas a gente tem que formalizar um pouco mais. Se o cara vai utilizar esse seguro daqui a 20 anos, que garantia que eu tenho como seguradora de garantir que eu tenho um jazigo disponibilizado para o meu cliente? Fui entender isso, entendi. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um penhor desses jazigos, que é um documento que, se eu faço, eu travo na planta qual é a região da planta que tem aqueles jazigos que vão ser garantidos para a seguradora, registro isso em cartório e eu tenho uma garantia de que esse cara não vai poder vender para terceiro. Porque se ele tentar vender, o instrumento é público. Então, teve uma outra solução que deu sentido. Então, são alguns exemplos do que eu tento colocar aqui nessa criatividade, que eu acredito muito que dá valor para o negócio. E é tentar entender do negócio para a gente poder dar uma solução mais adequada. Não é travar o negócio dentro de padrões pré-concebidos de negociações jurídicas, porque isso não existe. A gente tem que tratar cada caso como um tailor-made. A gente tem que entender aonde a gente pode navegar da melhor forma possível para atender o negócio, dentro daquilo que o negócio exige da transação. Ninguém acorda querendo ferrar com uma companhia, querendo fazer qualquer coisa. Então, se no mínimo uma pessoa pensou numa possibilidade de uma produção, é porque tem sentido. E a gente tem que tentar entender como advogado, como adaptar pela criatividade jurídica que existe. De novo, lembrando do Código Civil que eu falei lá, dos contratos nominados e tal, eu tenho a possibilidade de pegar qualquer coisa e escrever qualquer coisa, desde que seja claro, não seja legal e lícito, para trazer as obrigações entre as partes. Eu posso. Eu não preciso blindar. Por isso que eu sempre digo, tem que tentar entender o que o cara quer negociar, tentar desvincular de uma formatação pré-concebida e direcionada, porque muitas vezes as pessoas se enganam, para entregar a solução. Isso é um propósito de valor que é muito importante para um profissional de direito. E outro ponto que eu queria terminar aqui, falando um pouco em SG, dentro dessa parte da criatividade em soluções de negócio, envolve também SG. Hoje é muito comum as companhias focarem muito para a questão de voluntariado e o tal do ESG, pensando em ambiente, governança e o social. E aí eu trabalho numa companhia que é europeia e ela tem uma frente aqui, nos jurídicos da companhia como um todo, de fazer uma atividade que chama pro bono. Para quem já conhece, já viu em filmes, em seriados, etc., é muito comum, os grandes escritórios de advocacia, especialmente os americanos e europeus, e agora os brasileiros também têm feito, menos, mas ainda já têm feito, eles dedicam horas profissionais de trabalho gratuitos. Então eles não cobram por isso, pegam um determinado cliente que tem uma necessidade, por qualquer motivo, aí tem uma forma de priorizar quais são essas necessidades, e faz um trabalho gratuito para possibilitar esses caras. E essa atividade pro bono veio para cá, no mundo inteiro, da companhia que eu trabalho, para fazer essas propostas. E aí, o que eu tive de negociação vamos tentar entender como a gente, advogados internos, que conhece seguro, pode contribuir para algumas associações, fundações ou qualquer outra entidade fazer um trabalho voluntariado. E aí fui para uma estrutura de fundação que tem dentro da companhia, falei, vocês fazem um assessment todo ano com as associações que vocês patrocinam, que investem, etc. Beleza? Tenta levantar a mãozinha lá e coloca no assessment quem tem a necessidade de um apoio jurídico. Primeira coisa foi feita. Fizeram, algumas associações vieram e tal. Sentei com eles e falei, deixa eu entender um pouco a tua necessidade. Para que você precisa de um apoio jurídico? Ah, porque tem dificuldade para entender determinadas coisas, etc, etc, etc. Conclusão. O que a gente montou como um plano de trabalho de pro bono nisso? A gente fez trabalho de consultorias com essas associações, tratando de direitos que são básicos da vida do ser humano, direito do trabalho, previdenciário, direito de família, de sucessão, até criminal. Questão de porte de droga. Por quê? Porque essas comunidades, elas são muito carentes de informações. E o que para a gente parece muito lógico, para essa comunidade é muito básico, e eles mal conhecem. Então, uma forma de a gente dar uma atividade de pro bono foi fazer trabalho de consultoria, a gente fecha um dia, uma semana, depende de cada associação e de cada dinâmica, para a gente apresentar, nós internos como advogados, dentro das associações, algumas consultorias sobre essas questões de direitos básicos. Isso é uma forma da gente poder entregar uma atividade de pro bono para a sociedade. Então, uma forma como a gente pode contribuir, sendo advogados internos e tendo mais limitação de conhecimento de alguns aspectos e até atuação para a sociedade.
Então, isso também é uma forma de dar uma criatividade numa solução jurídica para uma solução de negócio que envolve a questão de ESG. Então, eu queria tentar abordar um pouco sobre como a gente pode trabalhar a criatividade no mundo jurídico. É possível, cobre os seus advogados, porque é necessário. E aí, eu só queria deixar aqui, agradecer pela oportunidade, deixar meus contatos de Instagram e LinkedIn, para quem quiser fazer mais um bate, uma conversa, eu estou aqui à disposição para a gente dividir. Muito obrigado pelo convite e pela parceria, que é pela possibilidade de expor sobre isso.